Agora a gente vai falar sobre essa tragédia que aconteceu aqui hoje em Fortaleza, em que o estudante, um aluno feriu 3 pessoas numa escola particular aqui na capital cearense. Ainda notícias incertas sobre o estado de saúde, mas esse aluno de 15 anos feriu 3 pessoas em uma unidade de uma escola particular no bairro José de Alencar, em Fortaleza. Na manhã de hoje, o adolescente foi apreendido pelas autoridades. Eu estou na linha com a doutora Ana Zélia para conversar conosco sobre esse tema tão importante. E como é que fica? O que acontece? Qual a situação desse estudante? Ana Zélia Cavalcante, é especialista em direito das famílias. Muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, Thiago. Grande satisfação a mim estar aqui falando com você, e não obstante a esse tema tão denso, né, tão triste, a essa tragédia que aconteceu no interior da escola. Doutora, então vamos lá. Quais são os procedimentos? E aí nós vamos falar nas questões mesmo criminais, né? Como é que esse adolescente que cometeu esse ato, como é que a legislação enxerga ele? Porque existe no imaginário popular de que adolescente que comete crime não dá em nada. Como é que a legislação enxerga esse adolescente? Nesse caso específico, nós devemos considerar a prática do ato infracional grave, inclusive equiparado a crime, né? E quando a gente vai para a capitulação do ato, caso ele já tivesse a partir de 18 anos, aí nós já estaríamos falando da lesão corporal grave ou gravíssima, né? A depender do que aconteça de fato com a vítima. Tentativa de homicídio, nós não sabemos ainda, né? Nós não tivemos acesso aí aos autos, né, do processo que irá surgir, mas como ele é um adolescente e ele possui presumidamente 16 anos, pelo menos foi isso daí que foi veiculado, né, para a gente, ele vai responder a um processo perante o juizado da infância e da juventude, né? A depender da sentença que haja nesse processo, ele pode sofrer das mais variadas espécies de sanções, mas ele pode, inclusive, vir a ser recolhido por um prazo não superior a 3 anos, aí ele é recolhido em uma instituição especializada para o recebimento desses adolescentes infratores aí, e ele não pode ficar recolhido para acima de 3 anos. Inclusive, a nomenclatura até mudou, não é mais adolescente infrator, é adolescente em conflito com a lei. É importante ser ressaltado isso. Então, havendo esse recolhimento desse adolescente, ele tem que necessariamente passar por uma revisão a cada 6 meses. Vamos supor que ele tivesse, aliás, ele tem 16 anos, e a pena máxima que ele pode vir a cumprir, no caso a gente nem chama pena, é o recolhimento, porque a gente está falando de um adolescente, por até 3 anos, ou seja, se ele tem 16, quando ele completa 18 anos, ele já não fica mais recolhido pelo cometimento desse ato infracional, porque é uma sanção que é imposta a ele enquanto adolescente. Então, a depender da sentença que gere esse caso, ele poderá, inclusive, vir a ter essa sanção máxima aplicada. Em razão da idade dele já ser de 16 anos, ele poderá ficar recolhido em uma instituição própria para recebimento de adolescentes, pelo prazo de até ele completar a maioridade, porque a gente não sabe quantos meses ele tem, né? 16 anos e 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sim. O que se sabe é que, até que ele complete a maioridade, a penalidade máxima é de até 3 anos. Doutora, agora o que todo mundo quer saber vou usar termos populares e a senhora me corrige no termo técnico, né? Quando esse tipo de infração acontece, o adolescente em conflito com a lei, ele completa 18 anos, usando o termo popular, ele está zerado, ele zera tudo, não tem mais processo, não tem mais nada contra ele? Não tem mais nada contra ele. Esse tipo de caso, ele pode gerar a responsabilização penal e a responsabilização civil, né? Pode ensejar a indenização pelos danos morais, materiais, físicos. O processo, no que diz respeito ao ato infracional em si, aí eu também vou popularizar. A gente levando para o lado criminal,
certo? O que pode ser imposto a esse adolescente infrator foi tudo isso que eu falei aqui, né? Se resume ao que eu falei aqui. Agora, no âmbito civil, né, a responsabilização civil, aí a gente está falando sobre o dever de indenizar, aí a depender do que for, vamos supor, ajuizado, né, porque a gente também não pode afirmar que irá haver um ajuizamento de ação de reparação Sim, civil isso. por parte dos responsáveis pelo menor atingido, a gente não sabe qual vai ser a atitude dos pais, mas caso houvesse, esse processo ele só se extingue quando existe o trânsito em julgado do processo, ou seja, pode existir uma decisão de primeiro grau que condene esses responsáveis pelo menor a indenizar, porque aqui também é muito importante, Tiago, a gente deixar claro que há responsabilidade dos pais também pelas atitudes do menor. Por quê? Porque esse menor, ele é assistido pelos pais ou responsáveis por ele. Existe aí também o âmbito de responsabilidade civil da escola, porque foi um ato que aconteceu no interior da escola. Então, apesar de os funcionários da escola, salvo engano, o coordenador, quando ouviu os gritos, né, do adolescente, a gritaria que aconteceu no banheiro, o coordenador correu para socorrer, outra pessoa também correu para socorrer, e, não obstante, independente das atitudes dos funcionários do colégio, a situação aconteceu no interior do colégio. Sim. E por mais que tenha sido dentro do banheiro, que é uma área reservada, né, uma área onde deve haver a privacidade, há de ser questionado se não houve o acompanhamento desse adolescente infrator nos dias que se antecederam a esse episódio. Então, cabe aí investigar o que é que estava acontecendo e quais foram as atitudes tomadas pelo colégio diante de tudo isso, né? Porque o comportamento infantil, o comportamento adolescente, ele dá sinais, né? Então, o que foi que houve? Quais foram as ações do colégio? Houve alguma observação pelo setor de psicologia? Já era uma criança que estava sofrendo, um adolescente que estava sofrendo algum tipo de processo de assédio ou bullying? Então, assim, não que justifique, mas isso daí deve ser investigado, porque de fato a gente não sabe ainda o que foi que aconteceu. A gente sabe do fato danoso, aquilo que causou o dano, né? Agora, a causa de tudo isso, o que está por trás de tudo isso, é o que deve ser objeto também de investigação e Sim, acompanhamento pela sociedade, viu? Porque perfeito. de fato é inadmissível. É isso. Doutora Ana Zélia Cavalcante, especialista em direito das famílias, sempre gentilmente nos atende. Muito obrigado, doutora, por esclarecer, inclusive muitas questões que o povo aqui tinha dúvidas sobre isso. Obrigado mais uma vez pela gentileza, tá? Obrigada, Tiago, pela oportunidade, a Jovem Pan News, pela oportunidade de esclarecimentos.